Salve, salve, rapaziada. Ótima noite a todos. 2 semanas consecutivas e 2 vexames do Corinthians, né? Semana passada, na quarta, né? Exatamente uma semana atrás, o Corinthians perdia fora de casa por 2-0 para o Atlético Goianiense e deixava a situação na Copa do Brasil bem complicada. Ontem, a mesma coisa, dessa vez pior, né? Jogando em casa, perde por 2-0 contra o Flamengo e precisa resolver a vida semana que vem no Maracanã. Vamos combinar que já era, né? Acabou. Para o Corinthians, pelo menos na Libertadores, já era. Não tem escapatória. Eu falei no Rapidinha que um empate já complicaria muito a vida do Corinthians, uma derrota como a de ontem, do jeito que foi, acabou para o Corinthians. O Corinthians está eliminado da Libertadores. Com uma semana de antecedência, dá para falar isso com muita tranquilidade. Na partida contra o Atlético Goianiense, que foi a primeira partida, o Corinthians foi muito mal, né? Mal atacou durante a partida, uma equipe apática e, além disso, sofreu pressão durante todo o jogo contra o Atlético Goianiense, né? Um dos últimos colocados do Campeonato Brasileiro, vamos se lembrar, né? Equipe apática, e uma semana depois o roteiro foi igual. Corinthians apático, Corinthians parecia que não estava jogando um jogo decisivo e pelo menos na Libertadores já pôs tudo a perder ontem, né? Uma equipe do potencial do Flamengo vence por 2-0 dentro da sua casa, não é no Rio de Janeiro que será resolvido, né? O Corinthians entregou ontem de mão beijada na mão do Flamengo a vaga para a semifinal da Libertadores. Corinthians foi muito mal. A escalação do Corinthians também pior, né? Vamos ver as escalações dos jogos contra o Atlético Goianiense e contra o Flamengo. Primeiro contra o Atlético Goianiense foi com Cássio, Fagner, Gil, Raul Gustavo, né? Lucas Piton na meiuca, né? Que é o ponto principal a ser criticado. Duqueiroz, Cantillo e Maicon. Eu nunca vi um meio com 3 volantes, né? Principalmente contra o Atlético Goianiense. Tinha o Juliano no banco de reservas. Ah, não tá em boa fase. Foda-se. O Juliano é um meia de articulação. Tem o jogador, tem a peça no elenco, põe ele para jogar. Não colocou, jogou com 3 volantes. Não é Maicon, não é Duqueiroz, muito menos o Cantillo que vai fazer alguma jogada para mudar o panorama de um jogo. E deu no que deu, né? E o trio de ataque com Roger Guedes, William e Yuri Alberto. Roger Guedes também é outro que está merecendo algumas críticas, né? Porque pediu, esperneou, chilicou, pedindo para jogar no lado esquerdo do ataque. Jogou esse jogo contra o Atlético Goianiense. Não fez nada. Não jogou nada. Já tá dando no saco já o Roger Guedes. Tá falando muita coisa, tá chilicando muito, tem um alto salário e bola que é bom nada. Ah, é o artilheiro, mas não é o salário que é pago para ele tinha que estar rendendo muito mais, ele está rendendo muito pouco, está falando mais do que está jogando. Então o Roger Guedes também, o Vitor Pereira, alguém lá no Corinthians tem que dar um chega para lá no Roger Guedes e colocar ele no devido lugar. Contra o Flamengo, né, foi essa escalação: Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Balbuena, Lucas Piton. A meiuca, não vou ficar repetindo, né? Duqueiroz, Cantillo e Maicon. A minha opinião sobre o jogo contra o Atlético Goianiense desses 3 meias é igual para o jogo contra o Flamengo. E o trio de ataque: Adson, Gustavo Mosquito e Yuri Alberto. Esse time, eu acho que a linha defensiva acabou pecando bastante. Bruno Mendes e o Balbuena são grandes zagueiros, ótimos zagueiros e vão render muito no Corinthians. Mas acabaram de chegar, não tá com entrosamento. Então, principalmente num setor defensivo, esse entrosamento entre os zagueiros faz muita falta. E além disso, o Lucas Piton é um jogador mais de avançar, não é um jogador que fica mais na parte defensiva. Então, o Fábio Santos também é um jogador muito importante para a partida de ontem. Tinha que ter se protegido defensivamente. O Corinthians não fez isso,
tomou 2 na partida de ontem e era para ter tomado muito mais. O Corinthians, no fim das contas, deu muita sorte de não tomar uma goleada ontem na Arena Corinthians. Quem acompanhou a partida sabe, né? O Flamengo chegou em inúmeras oportunidades no segundo tempo. Vidal teve chance clara, Everton Cebolinha teve chance clara, Pedro teve chance clara no primeiro tempo, enfim. O Flamengo fez o que quis contra o Corinthians e garantiu a classificação. Coloque aqui nos comentários se você acha que o Corinthians já está eliminado da Libertadores. Na minha opinião, já acabou. A Copa do Brasil ainda existe uma remota possibilidade porque vai decidir o jogo em casa. Então, o Atlético Goianiense é uma equipe que está desesperada no Campeonato Brasileiro, então tem suas limitações. Então, uma grande noite do Corinthians, o Corinthians pode reverter esse placar. Agora, contra o Flamengo, semana que vem, esquece. Não dá mais para o Corinthians na Libertadores. Ontem foi, pelo menos para a torcida do Corinthians lá em Itaquera, foi a despedida oficial. E além disso, tem um outro dado interessante, né? São 2 gols de diferença, tanto na partida contra o Atlético Goianiense e contra o Flamengo. Fazem 14 anos que o Corinthians não consegue reverter uma diferença de 2 gols em um mata-mata, né? A última vez foi em 2008. Por coincidência, o Corinthians estava disputando a segunda divisão naquele ano e chegou até a final da Copa do Brasil. E antes de chegar na final da Copa do Brasil, nas oitavas de final, encarou o Goiás. Na primeira partida, perdeu para o Goiás por 3-1 no Serra Dourada, né? O Goiás marcou 2 gols com o Paulo Baier, né? O eterno Paulo Baier, e um gol do Evandro. E o Corinthians ele diminuiu o placar com o Diogo Rincon. Também era bem improvável a classificação, mas, e ainda mais porque era um ano de reconstrução. O Corinthians, o foco principal era subir, não era ganhar a Copa do Brasil. Mas o Corinthians no Pacaembu deu show. Foi uma das melhores partidas do Corinthians naquela temporada. Tudo deu certo e o Corinthians ganhou por 4-0. Então é um suspiro, né? Uma esperança para a torcida corintiana. E por coincidência, é uma equipe de Goiás também, né? O Atlético Goianiense. Quem sabe pode acontecer isso. Pacaembu não, falei no Pacaembu, desculpa, a partida foi no Morumbi no ano de 2008. Tinha mais de 50 mil torcedores, todo mundo acreditou, todo mundo apoiou, lotou o Morumbi e o Corinthians venceu por 4-0. Aquela partida, o Diogo Rincon marcou 2 gols, o André Santos 1 e o Herrera, né, o quase gol fez aquele dia, marcou e fechou a goleada para o Corinthians. O Corinthians ganhou por 4-0 e conseguiu reverter um placar de 2 gols. Então foi a última vez, já fazem 14 anos isso. Tem um fato interessante, curioso dessa partida. O goleiro Felipe, que era o goleiro do Corinthians, disputou a Série B, conquistou alguns títulos pelo Corinthians, grande goleiro Felipe. Quando o Corinthians perdeu a primeira partida lá em Goiás, os dirigentes do Goiás brincaram, falaram que iam comer uva roxa, né, após a partida no Morumbi, porque o Corinthians jogava com uma camiseta roxa. E o Corinthians goleou, garantiu a classificação, e o Felipe deu uma volta olímpica no estádio do Morumbi, chupando uva verde, né? Falou, no fim das contas, nós chupamos uva verde e é bem mais doce, então provocou ainda, teve esse gostinho mais especial. Hoje o futebol é muito diferente, né? O Atlético Goianiense não ousou em provocar, porque sabe que isso complica bastante. Mas na época rolou essa provocação, e o Felipe acabou rindo por último, né? Riu melhor. Que é a imagem lá contra o Atlético Goianiense, né? A primeira partida foi 2-0 para o Dragão, o Atlético Goianiense comemorando bastante, e o Corinthians muito apático, né? Nesses 2 duelos decisivos, o Corinthians foi muito abaixo do que o elenco pode dar, né? Tava com desfalque, tava sem William, tava sem Renato Augusto, mas não pode dar os vacilos que deu em um jogo tão importante, em jogos tão decisivos como foram contra o Atlético Goianiense na semana passada e o do Flamengo ontem, né? Uma equipe que quer conquistar títulos não pode dar esses vacilos. Então, o Corinthians, com essa derrota, eu não sei, você comenta aqui, tá? O que você pensa, eu acho que o Corinthians está fora da Libertadores. Se você tem um pensamento contrário, pode argumentar aí, um debate legal, né? Eu quero saber a opinião de vocês também, porque para mim na Libertadores, fim da linha para o Corinthians. E na Copa do Brasil,
tem uma pontinha de esperança ainda. Eu acho que na Copa do Brasil o Corinthians tem a possibilidade de passar. Pode vencer bem o Atlético Goianiense, tem equipe para isso, então há essa ponta de esperança. Óbvio que o Atlético Goianiense vai vir jogar todo fechadinho em Itaquera, isso é óbvio, né? Mas aí o Corinthians tem, em tese, terá bons jogadores, tudo indica que o Renato Augusto estará de volta, que o William estará recuperado de lesão, então são jogadores que podem fazer a diferença positivamente para o Corinthians. E Vitor Pereira, né, também. 3 volantes num jogo importante, óbvio, tem que se preocupar com a marcação, mas acho que principalmente ontem falhou em colocar 2 jogadores de zaga que não estão entrosados e o Lucas Piton, que é um lateral que avança muito, já tem o Fagner para fazer essa função. Acho que o Fábio Santos ficando mais poderia proteger muito a defesa, um jogador experiente como o Fábio Santos, o Gil também poderia ter sido escalado porque vem de boas partidas, principalmente na La Bombonera contra o Boca, um jogo daquele tamanho, e ele entrou durante a partida e foi muito bem, foi um dos melhores em campo, se não o melhor, né, defensivamente, foi muito bem. E minha expectativa para a volta é essa, o Corinthians, acho que são remotas as possibilidades de classificação contra o Atlético Goianiense, mas ainda há esperanças. Agora contra o Flamengo, na minha opinião, fim da linha, já era para o Corinthians, tá? E se inscreva no canal, tá? Dá essa moral pra gente e coloque aqui sua opinião, o que você pensa, se o Corinthians está fora das 2 Copas e vai focar apenas no Brasileirão para o restante da temporada, ou o Corinthians consegue um milagre de se classificar na Copa do Brasil, ou quem sabe até na Libertadores. Você acredita nesse milagre da Libertadores? Acho que um santo não vai fazer 2 milagres de uma vez para o mesmo time, mas enfim, coloque aqui sua opinião, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima.